Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma sessão ordinária. Peço ao bom Deus que esteja presente até o término do nosso trabalho. Peço aos vereadores para que possa fazer a presença dos mesmos. O primeiro secretário. Uma boa noite a todos. Verificação de quórum. Estão presentes vereadores Gilvan Martinelli, Paulo Renato, Romacarte Azeredo, Vanildo Quilinho, Rodrigo Borges, Mateus da Colônia, Guilherme Pitiquinho, Roger Gomes, Maria de Fátima Taeta, Abraão da Mel Gil, Chico Pérez, Adriana de Vander. Havendo um número suficiente, declaro aberta a sessão e peço ao primeiro secretário que faça a presença, que leia todos os projetos de leis e indicações e outros.
Ofício 24 de 2013, de Terezinha Ruade, para o excelentíssimo senhor presidente da Câmara. Excelentíssimo presidente, o movimento articulado de mulheres amigas de Saquarema, Mamas, vem muito respeitosamente requer a Vossa Excelência a autorização de uso da plenária desta Casa, no próximo 13 de agosto de 2013, por 15 minutos. Informamos que o tema vai ser tratado, será humanização. Terezinha Ruade, presidente do Mamas. Indicação número 271 de 2013, autor Vanildo Quilim. Senhor presidente, requeiro a mesa, após ouvir o douto plenário, seja indicada a excelentíssima senhora prefeita municipal, juntamente com a secretaria competente, no sentido de realizar a substituição das lâmpadas defeituosas e colocação de braços de luz no bairro da Madre Silva, principalmente em toda a extensão da rua Miguel Oliveira da Silva, Rua da Casa de Arley do Carvão, bairro de Madre Silva, Saquarema, Rio de Janeiro. Justificativa: a indicação acima se faz necessária, haja vista que a iluminação pública da via se encontra bastante prejudicada, trazendo riscos à segurança pública dos moradores e transeuntes da região. Autor e vereador Vanildo Quilim. Indicação 272 de 2013, autor Vanildo Quilim. Senhor presidente, requeiro a mesa, após ouvir o douto plenário, seja indicada a excelentíssima senhora prefeita municipal, juntamente à secretaria competente, que seja construído uma creche no bairro do Engenho Grande. Justificativa: após visitar o bairro, muitas mães nos reivindicaram pedindo uma creche para aquela localidade, pois anseiam buscar não só uma oportunidade para os seus filhos em qualidade de ensino, a seguir dos demais belíssimos exemplos em nossa cidade, bem como poder trabalhar com a certeza que seus filhos estão em um lugar seguro, submetendo a presente indicação aos meus pares para apreciação. Autor e vereador Quilim. Indicação 273 de 2013, autor e vereador Quilim. Senhor presidente, requeiro a mesa, após ouvir o douto plenário, seja indicada a excelentíssima senhora prefeita municipal, junto à secretaria competente, que na rua do Grama Alta, saindo para Bom Sucesso, na altura do bar de Dálio Brito, seja feito patrulhamento e colocação de saibro em sua extensão. Justificativa: a rua está praticamente intransitável, sendo necessária observação com urgência, submetendo a presente indicação aos meus pares para apreciação. Autor e vereador Quilim. Indicação 274 de 2013, autor Quilim. Senhor presidente, requeiro a mesa, após ouvir o douto plenário, seja indicada a excelentíssima senhora prefeita municipal, junto à secretaria competente, que na Rua das Pedrinhas, em Engenho Grande, seja feito patrulhamento e colocação de saibro em sua extensão. Justificativa: a rua está praticamente intransitável, sendo necessária observação com urgência. Submetendo a presente indicação aos meus pares para apreciação. Autor e vereador Quilim. Indicação 275 de 2013, autor e vereador Quilim. Senhor presidente, requeiro a mesa, após ouvir o douto plenário, seja indicado a excelentíssima senhora prefeita municipal, junto à secretaria competente, que na rua 21 de setembro, loteamento Madre Bela e Madre Silva, seja colocado 3 braços de luz. Justificativa: segundo moradores desta localidade, esta rua encontra-se muito escura, causando desconforto e sensação de insegurança. Submetendo a presente indicação aos meus pares para apreciação. Autor e vereador Quilim. Indicação 276 de 2013, autor e vereador Quilim. Senhor presidente, requeiro a mesa, após ouvir o douto plenário, seja indicada a excelentíssima senhora prefeita municipal, junto à secretaria competente, que seja feita a reforma e o reparo de todos os bancos localizados no calçadão de Bacaxá. Justificativa: os bancos encontram-se visivelmente danificados, sendo que um até, por incrível que pareça, foi furtado em frente à barbearia Dois Amigos. Os que se encontram danificados podem, inclusive, causar pequenas lesões em quem for sentar, pois tem pontas de pregos e ou madeira quebrada, sendo necessária tal observação, submetendo a presente indicação aos meus pares para apreciação. Autor e vereador Quilim. Indicação 277 de 2013, autor e vereador Quilim.
Senhor presidente, requer a mesa, após ouvir o douto plenário, seja indicada a excelentíssima senhora prefeita municipal, junto à secretaria competente, que na rua principal de Bicuíba, a maioria das lâmpadas encontra-se queimadas, e que precisa do patrulhamento, bem como anelhamento em toda a sua extensão. Justificativa. Segundo moradores daquela localidade, a rua está abandonada e precisa urgentemente de reparos citados. Submetendo a presente indicação aos meus pares para apreciação. Autor, vereador Quilim. Indicação 278 de 2013, autor Quilim. Senhor presidente, requer a mesa, após ouvir o douto plenário, seja indicada a excelentíssima senhora prefeita municipal, junto à secretaria competente, que na rua principal do Flamenguinho, saindo por Regamé, seja feito patrulhamento e colocação de saibro em toda a sua extensão. Justificativa. A rua está praticamente intransitável, sendo necessária observação com urgência. Submetendo a presente indicação aos meus pares para apreciação. Autor e vereador Quilim. Indicação 279 de 2013, autor e vereador Quilim. Senhor presidente, requer a mesa, após ouvir o douto plenário, seja indicada a excelentíssima senhora prefeita municipal, junto à secretaria competente, para que nas próximas eleições que tenha uma sessão da zona eleitoral no bairro do Engenho Grande. Justificativa. Segundo informações, o bairro do Engenho Grande está sem sessão para que os moradores possam votar nas próximas eleições, uma vez que parece que a mesma foi extinta, sendo uma reivindicação dos mesmos a esse pedido. Submetendo a presente indicação aos meus pares para apreciação. Autor e vereador Quilim. Indicação 280 de 2013, autor Quilim. Senhor presidente, requer a mesa, após ouvir o douto plenário, seja indicada a excelentíssima senhora prefeita municipal, juntamente com a secretaria competente, no sentido de que seja providenciado o patrulhamento, ensabramento e capina em toda a extensão da rua Miguel Oliveira da Silva, bairro da Madre Silva, rua da Casa de Arleiro Carvão, Saquarema, Rio de Janeiro. Justificativa. A indicação acima se faz necessária, haja vista que a mesma encontra-se em péssimo estado de conservação, dificultando assim o trânsito de pedestres e veículos nessa localidade. Autor e vereador Quilim. Indicação 281 de 2013, autor Rodrigo Borges. Senhor presidente, requer a mesa, após ouvir o douto plenário, seja indicada a excelentíssima senhora prefeita municipal, que seja criado o Conselho Municipal de Cultura, vinculado à Secretaria de Educação e Cultura, de caráter permanente, com a afinidade de formular políticas públicas e implementar ações destinadas ao fortalecimento da atividade cultural do município. Justificativa. Entre as funções do Conselho da Cultura está a promoção e democratização da ação pública de incentivo à preservação, produção e difusão de bens culturais do município e dos diferentes segmentos que compõem sua cultura, uso, costumes e folclore. A promoção por meio da música, poesia, literatura, teatro, cinema e artes em geral também fazem parte das finalidades do Conselho. Desta forma, estamos contribuindo com a identidade e a evolução cultural do povo de Saquarema. Submetendo a presente indicação aos meus pares para apreciação. Autor e vereador Rodrigo Borges. Não havendo mais expediente para esta sessão, quero avisar a todos os vereadores que hoje será votado a LDO, segunda e última votação. Quero falar para todos os presentes que nós tivemos uma audiência pública hoje, às 11 horas, onde só compareceu o doutor Gilvandro e o movimento O Mamas. E a Thelma Cavalcante, do CAPES. Quero justificar a ausência do vereador Bruno Pinheiro, o mesmo está fazendo exame. Me telefonou dizendo que não havia tempo suficiente para ele estar presente. Então, ele já tinha, esse exame já tinha marcado há algum tempo e ele não pode estar presente. E eu vou, desde já, franquear a palavra aos senhores vereadores. Está pela ordem, vereador Chico Pérez. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores que nos assistem nessa noite, que estão presentes aqui, inclusive pela internet, boa noite a todos. Senhor presidente, como nós temos uma inauguração hoje de mais um posto de saúde no Rio da Areia, reinauguração do posto de saúde, vou me antecipar para ver se a gente consegue fazer a sessão mais rápida possível.
Mas eu gostaria de falar, senhor presidente, inicialmente, que na sessão passada eu havia pedido a Vossa Excelência uma questão de ordem com relação a uma dúvida que eu tinha no regimento com relação à tramitação da Lei de Diretrizes Orçamentária, que não havia passado na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. E a minha dúvida é porque no regimento fala que todos os projetos de lei passam pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. E essa era a minha dúvida. E essa dúvida principalmente me foi criada porque eu tenho um texto do nosso regimento que ele tem um erro. Ele fala aqui com relação... Primeiro, com relação aos projetos que passam pela Comissão de Justiça. Compete à Comissão de Justiça e Legislação manifestar-se sobre todos os assuntos. Salvo expressa disposição em contrário do regimento, é obrigatória a audiência da Comissão de Legislação e Justiça em todos os projetos de lei, decreto legislativo e resolução que tramita nesta Casa. Artigo 80. E o 81 fala de outra comissão, 82 de outra comissão, e minha dúvida foi essa. E Vossa Excelência resolveu, naquele momento, continuar a votação. Verificando, depois com calma, lendo o regimento de novo, eu descobri que no artigo 85 fala que a Comissão de Finanças e Orçamento serão distribuídas a proposta de orçamentária, as diretrizes orçamentárias, o plano plurianual, o processo referente às contas, este acompanhado do parecer prévio correspondente, sendo-lhe, está escrito aqui no nosso texto, votada a audiência de outra comissão. Votada? Aí eu descobri, nesse regimento aqui, que é vetada. Então, na verdade, a minha dúvida, eu mesmo me esclareci, e, infelizmente, o presidente da Comissão de Orçamento, naquele dia, teve que se ausentar um pouco antes. Certamente, Vossa Excelência iria me esclarecer a situação. Nos projetos de lei de diretriz orçamentária, lei orçamentária e de plano plurianual, esses projetos vão só à Comissão de Orçamento, não precisando passar na Comissão de Justiça. Então, essa minha dúvida eu mesmo consegui sanar, e já houve a primeira votação do projeto, e hoje nós vamos votar na segunda votação, seguindo o rito do nosso processo. E nesses casos assim, eu penso, quando houver uma dúvida dessa, a presidência deve agir como agiu nas outras vezes, de suspender nossa sessão por alguns minutos, para que a gente possa entender melhor a questão do regimento, porque realmente nós estamos aqui há pouco tempo, né, não conhecemos todas as normas, e estamos aqui aprendendo, né? Seria mais ou menos isso, senhor presidente. Também quero dizer a todos vocês que hoje eu participei de 2 reuniões aqui na Câmara. A primeira delas, às 10 horas da manhã, na comissão especial que trata da questão do transporte. E foi uma reunião muito proveitosa. Compareceu a maioria dos vereadores e mais algumas pessoas, e nós pudemos verificar o andamento das ações dessa comissão. Me parece que o presidente da comissão deve falar sobre isso hoje, e eu não vou mais me alongar sobre isso, mas de alguma forma a gente percebe que a comissão está funcionando e que a gente vai buscar certamente algum caminho para resolver essas questões que a gente tanto vem debatendo aqui desde o início da nossa legislatura. Desde fevereiro, a maioria dos vereadores, todos os vereadores estão aqui discutindo essa questão do transporte coletivo na cidade, e agora mais ainda com as manifestações que houveram e essa criação dessa comissão para que a gente possa buscar um denominador comum com relação a isso, buscar resolver os graves problemas que existem no transporte coletivo. Também participei de uma reunião hoje para falar, era uma audiência pública com relação à LDO, a nossa Lei de Diretrizes Orçamentária. E
a semana passada o nosso presidente estava questionando aqui que as pessoas reclamam, discutem, protestam, mas quando é convocada uma audiência pública, as pessoas não comparecem. Hoje, nessa comissão, senhor presidente, o senhor estava lá, apareceu o Mamas e o Caques, e o doutor Gilvandro, que é uma pessoa que está sempre presente na nossa comissão, nessas comissões, para debater. E eu tomei a liberdade, senhor presidente, de trazer aqui a definição de que é uma audiência pública. Como deve ser uma audiência pública? A audiência pública é um instrumento que leva a uma decisão política ou legal com legitimidade e transparência. Cuida-se de uma instância do processo de tomada de decisão administrativa ou legislativa, através da qual a autoridade competente abre espaço para que todas as pessoas que possam sofrer os reflexos dessa decisão tenham a oportunidade de se manifestar antes do desfecho do processo. É através dela que o responsável pela decisão tem acesso simultaneamente, em condições de igualdade, às mais variadas opiniões sobre a matéria debatida, em contato direto com os interessados. Tais opiniões não vinculam a decisão, visto que tem caráter consultivo e a autoridade, embora não esteja obrigada a segui-las, deve analisá-las segundo seus critérios, acolhendo-as ou rejeitando-as. Então, esse processo de audiência pública é fundamental para a democracia e a lei de responsabilidade fiscal exige que toda vez que haja uma lei um projeto de lei orçamentária, de diretrizes orçamentária, haja uma audiência pública prévia. Isso nós fizemos aqui na Câmara, chegamos a fazer 2, uma semana passada e outra hoje. Então, senhor presidente, é a hora da população ficar mais ligada, porque os editais foram publicados e compareceram pessoas, sim, é importante que vieram pessoas representativas, sim, o Mamas, o Caques, o senhor Gilvandro, mas gostaríamos que tivesse mais pessoas para debater esse assunto que é de fundamental importância para todos nós. Então, senhor presidente, finalmente eu quero parabenizar hoje também os bombeiros brasileiros. Hoje é dia que se comemora o Dia dos Bombeiros Brasileiros, que são heróis de nossa nação e merecem serem lembrados aqui por todos nós, senhor presidente. Então, eram isso as minhas palavras, e dizer que iremos lá hoje, na reinauguração de mais um posto de saúde em nossa cidade. Semana passada foi reinaugurado o posto de saúde de Água Branca e da Vila Tur. Foi ampliar esses 3 postos, hoje de Rio da Areia. Em breve, iremos inaugurar o posto de saúde aqui de Saquarema, do centro. Não é nem um posto de saúde, né? É um mini hospital, né? Certamente, acho que é dia 2, acho que é 2 de agosto, me parece, que vai ser inaugurado aqui. Então, a gente fica esperando por isso também, porque é mais serviço para a nossa população. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Está franqueada a palavra, senhores vereadores. Gostaria só de informar que, às vezes, na dúvida do regimento ou na dúvida da lei orgânica, o plenário é soberano e quem decide é o plenário está acima disso. Então, na dúvida, eu boto para o plenário votar e decidir, que a presidência não decide sozinho. Com a palavra, o vereador Gilvan Martinelli. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, senhoras e senhores que nos assistem, boa noite. Em primeiro lugar, senhor presidente, é com muita satisfação que eu venho hoje receber a notícia do deputado Paulo Melo, em reunião conosco, sobre o asfalto do Coqueiral e Barra Nova. Fico muito feliz, e mais um mandato, mais realizações nos bairros que a gente tanto atua, e pede, procura atender a população. E está só aguardando agora a confirmação das ruas para que possam lançar a pedra fundamental. Inclusive, pela
satisfação do deputado pela alegria que lhe está em relação de poder atender outros bairros, como deixou bem claro, a vontade dele de fazer ruas que realmente precisam imediatamente, urgentemente, o asfalto. E só com ele que a gente pode ter esse retorno rápido, né? Fiquei muito feliz por isso. Mas também, senhor presidente, vem à tribuna, como o vereador Chico Pérez acabou de falar ainda há pouco, nós tivemos hoje 2 reuniões, umas 10 horas, da comissão especial referente ao transporte público e também sobre a LDO. E na primeira reunião nós fizemos uma ata da reunião, como tem sido feita, está na primeira secretaria, junto ao procurador-geral também, todas as informações das ações desta comissão junto aos vereadores. Todo mundo tem um acesso livre para saber o que está realmente ocorrendo. Eu pediria ao presidente a autorização para ler a ata desta reunião de hoje. Aos 2 dias do mês de julho do ano de 2013, às 10h10, o vereador Gilvan Martinelli de Mello ocupou a presidência dos trabalhos desta sessão para início dos trabalhos da comissão especial, estando presentes os seguintes membros: Abraão Ribeiro do Nascimento, Guilherme Ferreira de Oliveira, membro, e os demais vereadores: Mateus da Colônia, Antônio Francisco Alves Neto, Chico Pérez, Rodrigo Borges, Roma Carte Azeredo de Souza, Paulo Renato Teixeira Ribeiro, Vanildo Siqueira Quilinho, Adriana de Vander. Presente ainda o representante do Circo Artístico Cultural de Saquarema, CACS. Abertos os trabalhos, utilizou-se da palavra o presidente da comissão especial, na qual falou sobre a importância da agilidade dos trabalhos e ainda de se ter uma solução para os problemas do transporte público em nossa cidade. Relataram que todos os vereadores foram avisados da reunião, informou que recebeu a resposta da empresa Rio Lagos, o que pode ser iniciado os trabalhos acerca da resposta da empresa Rio Lagos, necessitando que seja oficiada a Rio Lagos para que complete a informação sobre os horários dos ônibus que não foi informado no ofício de resposta. O presidente da Câmara, Paulo Renato, e o presidente da comissão, o vereador Gilvan Martinelli, colocaram como pontos de vista que deveria focar valor da passagem nos ônibus, a linha do Sereno, a prestação de horários também, né, que foi falado nesta reunião, e que foi de concordar os vereadores Guilherme e o vereador Rodrigo Borges, bem como o vereador Mateus, principalmente sobre os ônibus Sereno, o noturno, o horário a ser definidos, o que foram todos acordados com o mesmo. O vereador Romacarte falou sobre a necessidade da prefeitura em fiscalizar os horários dos ônibus. Colocou-se a necessidade de focar entre 3 pontos: possibilidade de redução da passagem ou implantação de bilhete único, implantação do fato dos ônibus do Sereno nos horários definidos, bem como fiscalização no cumprimento dos horários com os acréscimos de horários. Identificação nos ônibus das linhas, informando também o vereador Rodrigo Borges sobre a necessidade de análise das leis em vigor municipal, em especial a Lei 845/2006. A representante do CACS informou sobre a possibilidade de implantação do bilhete único e ainda do aumento dos horários de ônibus, esse podendo ajudar a fiscalização junto ao poder competente, se colocando à disposição também para ajudar na fiscalização. O presidente da comissão determinou, neste ato, que deve vir a cópia das leis que tratam sobre a gratuidade do transporte e a concessão do transporte, em especial em esfera municipal. Restou ainda determinando, por sugestão do vereador Paulo Renato, a convocação do gerente operacional de tráfego da empresa Rio Lagos, o que foi acolhido por unanimidade dos presentes, em especial pela comissão,
que aprovou a convocação para quinta-feira, dia 4 de julho de 2013, às 10 horas, marcando uma nova reunião para o dia 4, no horário das 10 horas, bem como expedindo ofício para a cumprimentação das informações. Para constar, havia presente ata, Dr. Fábio Spinelli, assessor jurídico, e fazendo também nossa parte de administração deste processo. Gente, então, esta reunião, como falou o vereador Antônio Francisco, né, Pérez, ele colocou como essas reuniões têm se desenvolvido em relação ao bem-estar, uma resposta à população. E, tendo em vista essas reuniões, a gente observa que foi colocada aqui também, nesta casa, a liberdade para a participação dos movimentos, para que possa ter acesso, né, às informações. Hoje nós recebemos um ofício, logo cedo, onde participou a menina do CACS, e à tarde recebemos do movimento e ainda não chegou nas minhas mãos, para participar da próxima reunião. Mas, pelo que eu vejo, se Deus quiser, esta semana, mais no início da semana que vem, estaremos já dando uma posição, buscando a alternativa do bilhete único, só que nós estamos buscando uma possibilidade de não trazer esses custos. Quando se reduz uma passagem, nós temos que custear essa passagem pelo município, mas isso que nós estamos tentando negociar com a empresa Rio Lagos, com o proprietário ou com o Estado, para que a gente possa tirar esse custo, não vir para o município, para que a gente possa dar uma solução à população. Então, é isto, foi feita essa reunião. Quinta-feira teremos nova reunião para tomar novas providências, porque neste ofício, como eu acabei de colocar, não veio para nós o horário dos ônibus, veio só as linhas, onde transitam esses ônibus. Então, nós precisamos que esses ônibus, a gente sabe o horário de cada linha, determinado qual horário, para que a gente saiba o que tem que acrescentar, o que tem que melhorar. Baseado nisso, a gente vai buscar, a comissão vai buscar nas ruas a resposta em relação ao que pode ser melhorado, que não venha trazer, não adianta o ônibus, em certo momento, andar em linhas que não tenha passageiros, mas a gente vai buscar atender ao máximo no horário do sereno, no horário de pessoas, como já soube a Adriana lá de Jaconé, representante de Jaconé, conversando com alguns moradores de Jaconé, percebi que o ônibus das 8 horas não vai mais até o asfalto Ponta Negra, ela só vai até a 96 e retorna. Estão deixando muita gente ali que tem que andar 2 quilômetros de distância ou mais para chegar em suas casas. Uma parte, vereador, por favor. Já vou te dar uma parte, vereador. Então, são questões mínimas que já está dentro da concessão, que pode ser resolvida, como em outros bairros também tem essa dificuldade. Eu acho que agora é só fiscalizar e buscar se adaptar a esses horários. Tem a parte, vereador. Não, só para completar aí a sua fala, que realmente nós estamos tendo essa dificuldade lá com os horários. Boa noite, gente, desculpa. E que eu já estive lá com o Osmar, como eu já falei aqui numa sessão passada aí, e nós estamos vendo já a possibilidade de regularizar isso aí, porque realmente tem até os alunos que moram no final da 96 e o ônibus só vem até a 13, né? E os que moram, alunos e trabalhadores também, que moram no final da 13. Então, já está sendo visto isso aí. Nós já fizemos andamos lá no bairro, vendo as possibilidades de regularizar esses horários, melhorando e colocando também horários de acordo com a necessidade do bairro. Horário de trabalho, horário de escola, para que seja, né, como que se diz, para atender a demanda lá do nosso bairro. Já estou resolvendo isso aí, tá? Obrigado pela parte. Obrigado, vereador, por acrescentar
algumas melhorias, né, que a gente possa fazer dentro da comissão e dentro de atender a população. Mas é isso, foi feita uma reunião, eu estou consciente do meu dever com a população, temos que rever a questão redução de passagem, como que vai ser feita essa redução, como foi falado neste momento, está aí buscando até uma ajuda do Estado em relação a isto, buscar uma solução. E isso está sendo feita, eu peço à população que tenha paciência mais uns dias, para que a gente possa estar resumindo e dando uma posição definitiva à população. O mais no momento é o que eu tinha a falar. Boa noite a todos. Está franqueada a palavra aos senhores vereadores. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o vice-presidente Quilinho. Senhor presidente, amigos vereadores, amigo que nos assiste, amigo que nos assiste também pela internet, uma boa noite para todos. Presidente, a minha vinda hoje aqui na tribuna é rápida e objetiva, e mesmo para fazer um agradecimento. Eu estava com dificuldade no meu bairro, o bairro de Bicuíba, aonde eu devo defender todos os bairros dessa cidade, porque em cada bairro dessa cidade que eu fui no período eleitoral, eu fui muito bem recebido e tive um retorno no voto desses bairros. Mas só que eu tenho um carinho especial pelo bairro de Bicuíba, que é um bairro onde eu moro e resido lá, e minha família toda reside lá, e meus amigos de infância também residem nesse bairro, e eu venho tendo algumas dores de cabeça com as ruas que estavam meio abandonadas, e eu procurei o secretário de Transporte e Serviço Público, o Araújo, e para conversar com ele. E ele, conversando comigo, falou para mim que naquele período ele não estava podendo me atender, porque estava fazendo aquele asfalto lá e tivemos dificuldade, tivemos problema com a empresa que estava fazendo, e que a empresa também, já conversei com o nosso secretário de governo, o Pitico, e ele já, junto, nós estamos já arrumando uma solução para resolver ali. Eu quero até aqui, sabendo que ele é pai do nosso vereador, Guilherme Pitiquinho, eu quero aqui, Guilherme, já deixar um abraço aqui para o seu pai e um agradecimento dele ter ido visitar o bairro comigo. E ali as indicações que nós fizemos ali sobre o asfalto, a população reclamando, ele foi, já sentamos com o deputado e já conseguimos o retorno da obra, que, se Deus quiser, em breve está começando a obra lá de volta. E ali em Bom Sucesso também, eu quero agradecer também a prefeita, né, que já tem lugar, e ali em Bom Sucesso, os nobres vereadores podem ir lá visitar, que já tá o asfalto, já está pronto, Pitiquinho, já está pronto ali. E aí eu vou voltar à fala do bairro de Bicuíba, e ali eu conversando com o secretário Araújo, e ele falou para mim que tinha essa dificuldade, mas queria ver o que poderia fazer. E ele, a semana passada, ele foi para lá com os maquinários, colocou pedra, consertou as ruas, aonde tinha o lugar onde precisava manilha, ele foi lá, abriu, colocou. Eu quero aqui em público agradecer a ele tudo que ele fez lá. Eu fiz umas indicações aí, vereador, e as indicações era para entrar semana passada, mas infelizmente eu não pude estar presente. Mas essa indicação aí, quero falar para você também que o secretário Araújo já fez esse serviço aí. Pois isso aí que eu estou pedindo aí, essas obras que eu estou pedindo já foi feita pelo secretário. Eu quero aqui agradecer ao secretário aqui, quero agradecer a todos vocês que estão presentes. Um abraço para todos aí, que Deus possa abençoar a todos aí, que nós podemos ter uma noite maravilhosa aí. Muito obrigado, boa noite. Está franqueada a palavra, senhores vereadores. Continua franqueada a palavra.
quero colocar para os senhores vereadores que eu vou convocar a Câmara para mais uma sessão extraordinária após a votação da LDO, porque tem uns projetos que a gente precisa votar, como hoje só pode votar a lei. A LDO, eu vou convocar a Câmara extraordinariamente após a sessão. Vou botar esse pedido em votação para os vereadores aprovar ou não. Como voto o vereador Gilvan Martinelli, vereador Roger, vereador Matheus, vereador Rodrigo, vereador Roma Carte, vereador Pitiquim, vereador Quilinho, vereador Abraão, vereadora Adriana, vereador Chico Pérez. Com a maioria dos votos favoráveis, está convocada, após o término da votação da LDO, uma nova sessão. Continua franqueada a palavra, senhores vereadores. Não havendo vereador que queira fazer o uso da palavra, vou passar direto para a ordem do dia. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vou botar em segunda votação, com o parecer da Comissão de Justiça, de Orçamento. Não, parecer da Comissão de Orçamento, a LDO. Gilvan Martinelli, presidente, Matheus, membro, e Vanildo, membro. Está em segunda discussão. Gostaria de falar para todos os presentes que nós vamos trabalhar a partir de 30 de agosto em cima do orçamento e o plano plurianual, que é de 4 anos. E com isso, vou colocar na internet, vou colocar em todos os veículos possíveis para que a população possa participar. Porque quem grita tem que ter ouvido para escutar também e participar também. Pela ordem, vereador Gilvan Martinelli, para discussão. Obrigado, senhor presidente, pela autorização. E eu quero colocar a todos, agradecer até pela ajuda na reunião da comissão da LDO, ao nosso procurador-geral aí, doutor Fábio, e a todos que participaram, que colaboraram, vieram a somar com nossos pareceres. Eu também fiz uma colocação que na PPA nós temos que fazer uma emenda até para fortalecer a parte das associações de moradores. Eu quero, junto com os vereadores, ver se a gente busca um incentivo para as associações ter como se manter nesse orçamento para que possa as atividades dos bairros voltarem. Como eu falei na parte de esporte, projetos, como nós temos a quadra da Coqueiral, como tem a associação de vários bairros, todos os bairros, ter como incentivar que a gente possa trazer incentivo às associações de moradores. Eu acho que é uma maneira, junto à PPA, de fazer essa emenda. Obrigado, boa noite. Continue a discussão. Vou tirar a discussão e botar em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vou passar para uma nova sessão. Vou pedir o vereador Pitiquim que faça o quórum dos senhores vereadores. Estão presentes vereadores Gilvan Martinelli, Paulo Renato, Roma Carte Azeredo, Vanildo Quilinho, Rodrigo Borges,
Mateus da Colônia, Guilherme Pitiquinho, Roger Gomes, Maria de Fátima Taeta, Abraão da Mel Gil, Chico Pérez, Adriano de Vânia. Havendo número suficiente, declaro aberto a sessão extraordinária. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Ofício PMS número 110 de 2013. Assunto: veto do projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando respeitosamente Vossa Excelência e os demais edis, sirvo-me do presente para vetar o projeto de lei número 49 de 2013, com base no parágrafo 1º do artigo 50 da lei Orgânica do município de Saquarema, pelas seguintes razões. Após a aprovação da presente proposição na Casa de Leis, surgiu a oportunidade da elaboração de um projeto de lei regendo a mesma matéria, mas de forma ainda mais abrangente e que alcançaria de forma mais útil o interesse público. Ressalta-se que, quando da aprovação do projeto de lei, foi recomendado por Vossa Excelência a elaboração da preposição mais abrangente, o que neste momento entendendo como pertinente, razão pela qual acolho a recomendação e veto o projeto de lei em sua integralidade, para que outro seja encaminhado à Câmara de Vereadores. Nesta mesma oportunidade, de forma a atingir um número mais significativo de beneficiários, gerando também uma maior arrecadação para a administração, alcançando o objetivo final, que é o de interesse público. Assim, o presente, para manifestar meu veto ao projeto de lei em questão, pelas razões acima. Sem mais, para o momento, renovo o protesto de estima e consideração. Assinado prefeito Franciane. Projeto de lei número 78 de 2013, autor Guilherme Pitiquinho. Artigo 1º. Altera o artigo 5º da Lei 669 de 2002, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. O atleta beneficiário desta lei deverá promover o nome do município de Saquarema sempre que possível, sob pena de cancelamento dos benefícios e devolução aos cofres públicos dos valores recebidos. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativo. O projeto de lei, ora apresentado, visa regularizar distorções apresentadas na prática, eis que um atleta que receba a Bolsa Atleta, que visa contribuir para que o mesmo possa desempenhar suas atividades buscando melhor rendimento e aprimoramento, quando filiado a um clube ou associação, fica privado de receber a bolsa, pois a associação o impede de usar o nome do município nos uniformes e demais apetrechos, não possuindo o atleta ingerência sobre o mesmo. Entretanto, o atleta continua a promover o nome da nossa cidade com a aprovação do projeto. Haverá justamente essa adequação. Frise que a aprovação da presente lei vem de encontro com o projeto de promoção do esporte de qualidade e melhoria na qualidade de vida dos nossos atletas, projetando-se um futuro promissor. Por tais motivos, apresento o referido projeto de lei que submeto aos meus pares para análise. Autor e vereador Guilherme Pitiquinho. Projeto de lei número 79 de 2013, autor Abraão da Mel Gil. Dispõe sobre as prestadoras de serviços contratadas, permissionárias e concessionárias de serviços públicos que, por razão de seus serviços, precisem danificar o calçamento, pavimento ou asfaltamento das vias do município. Artigo 1º. As prestadoras de serviços contratadas, permissionárias e concessionárias de serviços públicos que, por razão de seus serviços, precisarem danificar o calçamento, pavimento
ou asfaltamento das vias do município terão 48 horas para recapear todo o trecho após o fim dos trabalhos. Justificativo. O projeto de lei, ora apresentado, visa minimizar e reparar os danos nas vias públicas ocasionados pelas prestadoras contratadas por missionários e concessionárias por razão de seus serviços, a fim de promover uma maior durabilidade das obras, fato que, consequentemente, trará uma melhor qualidade de vida à nossa população. O presente projeto busca ainda efetivar o que determina o contrato de concessão na linha O do parágrafo 2º do artigo 19. Por tais motivos, apresento o presente projeto de lei que submeto aos meus pares para análise. Autor e vereador Abraão da Mel Gil. Esse projeto encontra-se disponível na primeira secretaria. Projeto de lei número 81 de 2013, autor Poder Executivo. Excelentíssimos senhores vereadores, encaminho a apreciação de vossas excelências o incluso projeto de lei que dispõe sobre a regularização e legalização de lotes nas condições que especifica, mediante o pagamento de mais-valia. Com o presente projeto, busco em vossas excelências o apoio necessário para legalizar as construções existentes mediante o pagamento dos tributos incidentes, bem como da respectiva contraprestação remuneratória, desde os interessados requeram a legalização no prazo de 180 dias, prorrogável por 90 dias, a partir da entrada em vigor da norma. Assim, busco em vossas excelências o acolhimento necessário para aprovar o presente projeto de lei por ser de interesse público. Prefeita Franciane Mota. Vou ler o requerimento. Senhor presidente, a mesa diretora da Câmara Municipal de Saquarema, na forma do artigo 143 do Regimento Interno, requer que seja processado em regime de urgência especial face ao interesse público do projeto, processando a votação do projeto de lei 081, que dispõe sobre a regularização e legalização dos lotes nas condições que especifica mediante pagamento de mais-valia. Essa lei, na realidade, é para dar legalidade no que está ilegal na cidade. É uma lei de mais-valia, quer dizer isso. Vou botar o requerimento da mesa diretora em votação. Com voto do vereador Gilvan Martinelli. Com voto do vereador Roger. Vereador Mateus. Vereador Rodrigo. Vereador Romacarte, vereadora Maria de Fátima, vereador Pitiquinho, vereador Quilinho, vereador Chico Pérez, vereadora Adriana e vereador Abraão. Aprovado o regime de urgência. Agora eu vou franquear a palavra, senhores vereadores. Está franqueada a palavra. Está franqueada a palavra, senhores vereadores. Pela ordem, vereador Pitiquinho.
Senhor presidente, vereadores e vereadoras, uma boa noite a todos vocês que nos assistem, ao vivo e à internet. Bom, vou ser breve só para explicar meu projeto de lei, que é nada mais que uma adequação, porque o Bolsa Atleta aqui na nossa cidade só poderia ajudar os atletas que pudessem estampar em seus uniformes a marca da Prefeitura de Saquarema. E atletas que jogam em clube, como jogadores de vôlei, jogadores de futebol, não poderiam, por exemplo, um jogador que jogasse na escolinha de base do Flamengo, bordar o símbolo da Prefeitura de Saquarema. Então, eu adequei esse projeto para que os esportistas, as crianças que fossem beneficiadas por esse Bolsa Atleta, também pudessem receber esse auxílio sem ter que bordar nos uniformes de grandes clubes. Então, nada mais do que uma adequação para poder atender todos os moradores da nossa cidade, independente de qual esporte esteja fazendo. Então, no demais é isso. Eu também queria agradecer o secretário de Agricultura, nosso amigo Everson, que eu pedi, esse dia fiz uma indicação aqui nessa casa para que houvesse mais hortas nas escolas, e eu acho que foi ontem mesmo, já fui atendido lá na nossa escola em Barra Nova, no Osíris, já começou a ser implantada uma horta lá, então queria deixar aqui meu agradecimento ao nosso secretário. No demais é isso aí, uma boa noite a todos e obrigado. Continua franqueada a palavra. Vou colocar também o requerimento na mesa diretora, na forma do artigo 143 do Regimento Interno, regime de urgência especial no projeto 071/2013, que dispõe sobre a qualificação de entidade de fins lucrativos como organizações sociais no âmbito da área de saúde. Vou colocar em regime de urgência para uma votação só. Com voto o vereador Chico Pérez. Como vota a vereadora Adriana. Como vota o vereador Abraão. Como vota o vereador Quilinho. Voto o vereador Pitquim. Vereadora Maria de Fátima. Vereador Roma Carte. Vereador Rodrigo. Vereador Matheus. Vereador Roger e vereador Gilvan Martinelli. Aprovado o regime de urgência num projeto de lei que entrou nesta casa no mês 5, que já foi lido e discutido. Continua franqueada a palavra. Não havendo vereador que queira fazer uso da palavra, vou passar direto para a votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vou botar o parecer sobre o veto. Trata-se de um veto aposto pela prefeita municipal. Projeto de lei 049. Vetou a prefeita o projeto, enviando a esta casa o novo projeto de lei, ampliando as questões relacionadas no projeto que vetou. Assim, a comissão entende que deve ser mantido o veto, produzindo o seguinte: decreto legislativo, artigo 1º, fica mantido o veto, aposto pela prefeita municipal, o projeto de lei 049. Este decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação. Assina a comissão Chico Pérez, Matheus e Taeta. Vou explicar para as pessoas que se trata esse veto. Esse veto é porque no centro da cidade o cartório está precisando registrar e não tem registro. E tinha vindo lá de cima um projeto de lei onde eram algumas áreas só. E aí eu conversei com a prefeita, pedi para ela vetar o projeto dela e mandar outro projeto, pegando todo o centro histórico, para que o cartório possa fazer o registro de imóveis. Então ela aceitou. E por isso ela está vetando. Vou botar em discussão e votação o veto. Está em discussão? Pela ordem, vereador Chico Pérez. Discutir, senhor presidente. À vontade. Senhor presidente, o nosso regimento interno fala: quando a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final manifestar-se sobre o veto, produzirá com parecer projeto de decreto legislativo propondo a rejeição ou aceitação do veto.
Então, a nossa comissão fez esse parecer e propôs um decreto legislativo para que mantenha o veto. Como Vossa Excelência explicou, a prefeita mandou para esta casa um projeto de lei criando uma mais-valia numa rua aqui no centro do nosso centro histórico, porque para questões de regularizar o registro de imóveis naquela área ali. E, como o presidente falou, se buscou ampliar isso no centro histórico para que outros imóveis pudessem também ser legalizados. Então, ela atendeu esse requerimento nosso, até da presidência da Câmara, pela Câmara, vetou o próprio projeto dela e mandou um outro substituindo, ampliando isso. Então, a prefeita foi bastante cortês com relação a isso, mesmo vetando um projeto dela, mas resolvendo ampliar essa questão. Por isso que a nossa comissão, no sentido de que seja aprovado o decreto legislativo e mantendo esse veto dela, para que em seguida possamos nós votarmos outro projeto de lei, ampliando o que ela mesmo propôs. Então, eu vou votar favorável ao nosso decreto legislativo pela aprovação do veto. Favorável ao parecer. Como voto o vereador Gilvan Martinelli. Como voto o vereador Roger. Como voto o vereador Matheus. Voto o vereador Rodrigo. Como voto o vereador. Como vota a vereadora. Voto o vereador Pitquim. Vereador Quilinho. Vereador Abraão. Vereadora Adriana. Está mantido o veto. Peço o jurídico que faça o decreto legislativo para que a gente possa publicar o veto. Vou botar em primeira discussão projeto de lei 020. Parecer contrário. Comissão de Orçamento. E parecer contrário também da Comissão de Justiça. Projeto de lei do vereador Bruno Pinheiro. Vou botar em torna obrigatória a divulgação em listagem dos pacientes que aguardam por consulta com especialista em exame cirúrgico na rede pública. Esse projeto entrou dia 26/3 e as comissões, tanto de orçamento quanto a comissão Constituição e Justiça, parecer contrário em 29 de abril. Com o voto, vereador Gilvan. Declaração de voto, vereador Gilvan Martinelli. Senhor presidente, a questão dos pareceres a ser contrários, eu gostaria até de, e também o Bruno Pinheiro não estando presente, eu não sei se poderia até pedir vista ou manter essa votação para a próxima sessão. Gostaria de falar com o líder do governo, vereador Gilvan, todos os projetos que entram em votação não pode ser mais tirado, como diz o nosso regimento interno. O projeto tem que dar andamento. Só pode ter vista antes da votação. Entrou em votação, todos que entraram em votação foram publicados num quadro da Câmara. Então, podia ter pedido votação bem antes. Agora, já estão todos em votação, não tem como pedir vista. Como vota o vereador Gilvan Martinelli. É sobre o parecer ou o projeto? O parecer já veio contrário. Todos os contrário. Dois. Então, a gente vai votar o projeto de lei. Contrário. Como vota o vereador Chico Pérez. Eu vou passar o parecer de Vossa Excelência, que deu o contrário. Isso. É uma questão muito simples. O vereador Bruno Pinheiro propôs um projeto de lei para que fosse publicado.
Em última análise, o cidadão, ao se dirigir a uma unidade de saúde, pretende ser atendido, e a maior contribuição do Poder Legislativo é buscar colaborar com o Poder Executivo para que sejam criadas as condições de atendimento aos que nele necessita, e não criar formas burocráticas pelo atendimento. O projeto busca que toda vez que um cidadão for a um posto de saúde ou um hospital não for atendido, receba um documento dizendo que não foi atendido. Então, o cidadão quer ser atendido, não receber um documento dizendo, ó, você não foi atendido. Então, nesse sentido, a gente achou que esse projeto não tem utilidade, data máxima vênia, do vereador ausente aqui hoje, mas o cidadão quer ser atendido. Se chegou lá, não foi atendido, ele não vai receber um documento dizendo que não foi atendido. Por isso que a gente votou no sentido de que seja reprovado o projeto de lei, nesse sentido, senhor presidente. Eu voto contra o projeto. Como vota a vereadora Adriana? Vereador Abraão, vereador Pitiquim, vereador Quilim, vereadora Maria de Fátima, vereador Rodrigo Borges, vereador Matheus, vereador... O projeto foi rejeitado por essa casa. Vou botar projeto de lei 021, que dispõe sobre emissão de declaração de impossibilidade de atendimento por hospitais, clínica, policlínica, posto de saúde do município de Saquarema. É porque é bem parecido um do outro. Já com parecer contrário das duas comissões. O voto do vereador Chico Pérez, vereadora Adriana, vereador Abraão, vereador líder do governo Gilvan Martinelli, vereador Roger, vereador Matheus, vereador Rodrigo Borges, vereador Roma Castro, Maria de Fátima, vereador Pitiquim e vereador Quilim. Rejeitado o projeto, por unanimidade desta casa. Rejeitado. Projeto de lei 027, que obriga o poder público municipal, bem como as pessoas jurídicas de direito público, privado, constituir rampa própria para acesso de deficiente físico. É que não teve o pedido formal, mas o projeto foi retirado. Botar em segunda discussão, aprovação ou rejeição, o projeto de lei que dispõe sobre denominação de rua do vereador Chico Pérez, já com a primeira votação aprovada. Voto do vereador Gilvan Martinelli, vereador Roger, vereador Matheus, Rodrigo Borges, vereador Roma Castro, vereador Maria de Fátima, vereador Pitiquim, vereador Quilinho, Abraão, vereadora Adriano e vereador Chico Pérez. Aprovado em segunda discussão. Vou botar em discussão e votação, segunda aprovação ou rejeição, projeto de lei 62, que denomina a fixação em local visível, todas repartições públicas, autarquias, cartazes informativos sobre a luta contra a pedofilia. Está em segunda discussão e votação. Vereador Gilvan Martinelli. Daria para repetir a mensagem, por favor? Fixação sobre pedofilia. Os cartazes avisando sobre pedofilia, já com parecer da comissão, que já é a segunda votação, e com
uma retificação que também foi aprovada da Comissão de Justiça. Favorável. Vereador Roger Matheus, Rodrigo Borges, Roma Carte, vereadora Maria de Fátima, vereador Pitquim, vereador Quilinho, vereador Abraão, vereadora Adriana e vereador Chico Pérez. Aprovado em segunda discussão e votação. Vou votar em primeira votação, primeira e única, votação já, os pareceres aprovado, regime de urgência aprovada. Vou ler a Comissão de Constituição e Justiça, o parecer, tem 2 pareceres. Um já está rejeitado, que só tem uma assinatura, que é o parecer do vereador Chico Pérez. E o outro é o parecer da Comissão de Justiça, onde assina Maria de Fátima e Mateus. É o parecer que está em pauta, aprovado pela comissão e pela Comissão de Saúde, onde a Adriana é presidente, Rodrigo e Roger Carvalho. Já com os 2 pareceres aprovados, que cria a organização social no âmbito da área de saúde. Eu vou ler a Comissão de Justiça, que tem algumas emendas para ser aprovadas. Comissão de Constituição e Justiça e redação final. Analisando o conteúdo do referido projeto de lei, tem-se que, primeiramente, estabelecer a análise dos fatos. Refere-se o projeto de lei dispor sobre a qualificação das entidades de fins lucrativos como organização social no âmbito da área de saúde, através de contrato de gestão no âmbito municipal de Saquarema. Sobre o tema, há dizer que o projeto possui um conjunto de ações direcionadas para gerar uma melhor qualidade de serviço a serem prestados. Do ponto de vista dessa comissão, o projeto de lei deve ser apresentado algumas alterações, na qual propõe as seguintes alterações. Emenda modificativa, artigo 8º, passando a vigorar com a seguinte redação. Em caso de dispensa do processo seletivo para a celebração do contrato de gestão, também deverão ser observados, dentro de outros dispositivos, que se trata o artigo 6º dessa lei. Emenda modificativa do artigo 9º, passando a vigorar com a seguinte redação, artigo 9º, ser composto por 40% dos membros representantes do poder público, indicado pelo prefeito, 50% de membros da sociedade civil, de notória capacidade profissional, reconhecida idoneidade moral, na forma prevista do Estatuto da entidade, 10% de membros indicados pelos empregados da entidade ou dos servidores colocados à disposição, dentre eles, na proporção de 50% na forma prevista do Estatuto da entidade. Mandato de 4 anos para seus membros, admitida a recondução, sendo que o primeiro mandato da metade dos membros deve ser de 2 anos, bem como renovação da representação deve ser paritária e proporcional. Os membros do Conselho não poderão ser parentes ou fins até o 3º grau do prefeito, vice-prefeito, secretários, procuradores do município, presidente de base e vereadores. Emenda modificativa, artigo 5º, passa a vigorar com a seguinte redação, parágrafo 4º, durante o período de intervenção, o município poderá transferir a execução do serviço para outra organização social, a fim de não ocasionar interrupção da assistência de saúde. Por tais motivos, são de parecer favorável da aprovação do presente projeto de lei, opinando essa comissão. Por sua aprovação com as emendas propostas, sala das comissões, assina Maria de Fátima e Mateus Alves. Vou botar esse parecer em votação, já com essas emendas para o projeto, já que o parecer da Comissão de Saúde foi sem emenda nenhuma. Está em discussão o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Pela ordem, vereador Chico Pérez. Senhor presidente, quando chegou na nossa comissão esse projeto, eu fui o relator e eu produzi um parecer com algumas emendas. Eu propus a emenda no artigo 9,
adequando essa nossa legislação à mesma legislação federal das OSs. E esse parecer aí, me parece que, o parecer novo, né, dado pela comissão, adequa esse artigo 9º à lei estadual das OSs. Então, para mim, não há nenhuma dificuldade nisso. É importante que se manteve essa questão de controle. Então, está tudo bem. Eu vou votar favorável ao projeto com o parecer da comissão da vereadora Taeta e do vereador Matheus, com relação a esse artigo, que adequou efetivamente a uma lei estadual das OSs, porque a nossa lei de OS que existe em Saquarema era seguir a lei federal. Mas não há nenhum problema, porque está adequada às OSs. Espero que essa OS funcione e que possa trazer bons frutos para a nossa cidade, principalmente na área de saúde pública. A gente está vendo aí a prefeita inaugurando vários postos, reinaugurando, e essa OS vai ajudar muito a manter o hospital e o novo posto aqui de Saquarema. É isso, presidente. Vou votar favorável. Continue a discussão. Vou tirar a discussão e botar em votação. Com o voto do vereador Gilvan Martinelli. Vota a vereadora Adriana. Vereador Abraão. Vereador Roger. Vereador Matheus. Vereador Rodrigo. Vereador Romacarte. Maria de Fátima. Pitquinho. Aprovada a emenda. Vou botar em primeira e única votação o projeto de lei já com as emendas aprovadas. Vou botar em discussão. Vou tirar a discussão e botar em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vou botar em discussão e votação o projeto de lei sobre mais-valia para toda a cidade. Já lido, já com os pareceres favoráveis da Constituição e Justiça. Da Constituição e Justiça. Parecer favorável. Voto vereador Chico Pérez. Como voto a vereadora Adriana. Vereador Abraão. Vereador Pitquinho. Vereadora Maria de Fátima. Vereador Romacarte. Vereador Rodrigo Borges. Favorável. Vereador Matheus. Vereador Roger. Vereador Gilvan Martinelli. Por unanimidade desta casa, o projeto foi aprovado em primeira e única discussão. Quero avisar a todos, com a licença do nosso presidente da comissão, que quinta-feira tem reunião, às 10 horas da manhã. Aguardo a presença dos senhores, alunos do colégio, do Grêmio Recreativo do colégio, de todas as pessoas que queiram participar da reunião da comissão. Será quinta-feira, às 10 horas. Manda o ofício, venha com o ofício, tem lá para vocês fazerem o pedido de vocês. Quero agradecer a presença de todos, que o bom Deus leve para suas casas. Está terminada a sessão.